compartilhar minha tela com vocês. Vocês veem minha tela? Estão vendo minha tela compartilhada? Sim ou não? Eliane, você vê minha tela? Sim, estou vendo. Okay. Eu também vi, professor Michel. Ótimo. Então, deixa eu só fazer um negócio aqui. Gente, então é isso aí, né? Vamos fazer uma correção aqui. Esse slide que eu estou fazendo uso dele, eu fiz questão de colocar no primeiro slide, né, todas as fórmulas, porque se houver necessidade de voltarmos a alguma fórmula específica, lembrando que a prova ela abordava, né, os assuntos da unidade 3 e 4, porém, poderia ser feito uso de alguma fórmula dessa aqui, né, principalmente quando faz referência ao cálculo da taxa equivalente, né? Essa fórmula aqui ela foi usada algumas vezes aí na prova, né? Porque a aplicação dos juros, né, nessas fórmulas aqui deve-se sempre ficar atento à questão da equivalência entre a taxa de juros. Então, ela foi usada algumas vezes. Pelo que eu lembro, é só essa mesmo, só essa fórmula aqui que foi usada, se olharmos, né, desse meio aqui para trás. Bom, então, a primeira questão, né? O valor da reforma de um apartamento foi orçado à vista em 13.600. Ele foi financiado em 12 parcelas mensais iguais sobre regime de taxa de juros compostos. De cara, eu vejo aqui, né, que a taxa de juros ela foi dada ao ano. Só que teve uma entrada, né? Teve uma entrada de R$ 3.100. Então, determina o valor das parcelas do financiamento. Para não perdermos o costume, a primeira coisa que deve ser feita, né, dentro de um enunciado grande, cheio de textos e etc., fazer o levantamento daquilo que é relevante para a gente. Por quê? Porque se nós olharmos para todas as fórmulas elas são constituídas de variáveis. Então, o que facilita a resolução de uma questão é eu olhar no enunciado, fazer o levantamento de quais as variáveis que existem no enunciado e quais os seus respectivos valores, para, a partir do que se pede, igual no caso aqui, determinar o valor de parcela, né? Tanto é que eu coloquei as parcelas aqui com interrogação, eu olhar para as minhas fórmulas e entender o que é que eu estou precisando. Então, veja bem, essa questão é extremamente simples. Por quê? Porque se eu tenho o valor presente, né? Se eu tenho o período, que são 12 parcelas, se eu tenho a taxa de juros, o que ele me pede é a parcela, está aqui a fórmula, né? Então, eu tenho o valor presente, eu quero saber qual que é a parcela, qual que é o valor da parcela, quando eu tenho um período N, né, no caso aqui 12 meses, há uma taxa de juros de 29%, 29,8% ao ano. Um comentário importante, né, é que foi dado o valor presente, porém foi dada uma entrada, né? Então, é lógico que o valor presente, que é o que de fato gerará essas parcelas, não é 13.600. Se teve a entrada, essa entrada não faz parte do cálculo do cálculo que geraria uma parcela conforme a gente vai calcular. Comentário importante sobre essa questão, né, igual havia frisado anteriormente, é que se a taxa de juros está sendo apresentada para mim ao ano e o período, né, N é meses, então eu não posso tratar I e N com período, com lapso temporal diferente. Então, a primeira coisa que eu deveria fazer é transformar essa taxa de juros de 29,8% ao ano, transformá-la ao mês. Detalhe, né, essa figura aqui é uma figura que eu já foi apresentada a vocês em vários momentos durante o semestre, né, que nada mais é do que uma planilhinha que eu fiz, né, lembrando que essa planilha ela aborda especificamente essa fórmula, né, que é o cálculo da taxa equivalente em juros compostos. Então, o que acontece aqui é só para ilustrar, né, que 29,8% ao ano, para eu jogar na fórmula, eu tenho que identificar quem que é o valor de P e quem que é o valor de A. No caso de A ao ano para o mês, o P é 1 e o A é 12.
E quando eu jogo na fórmula, né, ou seja, efetuo essas operações, que não é objeto de discussão no momento, porque a gente já fez isso durante o semestre todo, ao efetuar esses cálculos, né, eu vou chegar nessa taxa de 2,197%. Mas para fins de cálculo, sempre lembrando que a gente tem que dividir por 100. Então, tá aí, os passos mais importantes, né, e os passos que, de fato, geram erros, porque se eu não souber interpretar o enunciado, fazer o levantamento das variáveis existentes no enunciado, identificar, de fato, qual que é a fórmula que eu vou estar usando, né, e, no caso, saber fazer a conversão de taxa de juros composta para taxa equivalente ao mês, porque está sendo tratado parcelas mensais, aqui é que geralmente ocorrem os erros. Um comentário importante aqui também é o seguinte, na prova oficial 1, eu me recordo que teve muito erro relacionado a esse assunto, né? Nessa prova, não, né? Eu fiquei até, de certa forma, satisfeito, porque não tive muitos erros. Para ser sincero, estou tentando me recordar se teve um sequer, né, em relação a essa conversão. Então, o que foi um problema na oficial 1 deixou de ser problema nessa prova. Detalhe, a partir de agora é efetuar matemática, né, aplicação de matemática. Por quê? Se eu tenho a fórmula que eu vou aplicar e os dados levantados, substituo, né? Lembrando que esse 10.500 aqui, ele é o quê? Eu não vou aplicar 13.600, porque teve uma entrada. Então, tem que ser o quê? O valor presente, ou seja, o valor que foi efetivamente financiado em 12 vezes a uma taxa de juros de tanto, foi 10.500 e não 13.600, né? Deixa eu ver aqui. Enfim, então coloquei aqui o valor presente 10.500, a parcela é o que eu quero calcular, né? Então, 1 menos é o da fórmula, né? Esse 1 dentro do parênteses é da fórmula. Agora, essa taxa de juros ela é importante. Essa taxa de juros é a taxa efetiva que foi convertida, aqui embaixo. E o N, né, por ser 12, eu elevo, de acordo com a fórmula, a menos N, então menos 12. Então, depois que eu peguei a fórmula, substituir o valor das variáveis na fórmula, aí é aplicação de matemática, né? O que é que eu tenho que fazer em uma ordem lógica aqui? Somar esses dois valores dentro do parênteses, depois que eu somar esses dois valores, elevar a menos 12, depois subtraio 1 menos o resultado de tudo isso que foi feito, depois eu divido pelo denominador, aí eu vou ter um valor único. E como esse valor único está multiplicando por parcela, né? E parcela é o que eu quero calcular, eu vou passar esse valor único, que é o resultado desse colchete, dividindo para o outro lado. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho o valor da parcela, que é o que se pede nessa questão, né? Então, vamos ver aqui qual foi o desenvolvimento. Primeira coisa que eu fiz, né, de forma bem detalhada, somei 1 mais esse valor de 0,02, né, deu 1,02, 197. Depois, o que eu fiz? Eu elevei o valor que está no parênteses a menos 12, né, sempre obedecendo a prioridade de execução. Aí, com isso, o que eu tive? Eu tive o valor de 0,77 e etc. Depois, o próximo passo seria 1 menos isso daqui, que deu, né, na verdade, eu fiz, resolvi esse parênteses todo, tá vendo, gente? Eu fiz 1 menos isso, dá tanto, dividido por isso, deu 10,448, ok? Então, não precisaria de fazer passo a passo aqui, que isso aqui é uma matemática simples, né? Pegou a calculadora, 1 menos esse valor, tanto. Depois divide pelo denominador, vai dar 10,448. Como esse 10 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter lá uma parcela de 104,98. Comentário importante, né? Alguns colegas se preocupam, né, no desenvolvimento da prova com essa questão de quantas casas decimais, o valor tem que dar certinho, né? Mas se der alguns centésimos diferente, isso não importa, né? Porque o que na realidade é importante para mim é saber se você fez um desenvolvimento, como é que fala, correto, né? Sobre aplicar a fórmula, sobre substituir os valores, sobre seguir uma sequência aritmética, né? Ou seja, uma sequência de aplicações de conceitos matemáticos de forma correta. Agora, esse valor aqui, qualquer coisa que deu próximo a isso, 103, não sei o que lá, 105, não sei o que lá, desde que o desenvolvimento esteja correto, eu acredito que o problema seja em função das casas decimais, né? Mas sempre fazendo um paralelo entre a parte acadêmica e o mundo real, né? No mundo real, a gente está falando de mexer com pessoas e apresentar valores a serem pagos, né? Então, o que a gente deve confiar de fato é o que a calculadora fala para a gente, porque a calculadora ela faz os cálculos partindo do princípio de
da existência de todas as casas decimais. Então, do ponto de vista matemático, o resultado da parcela ele é o correto, né, baseado em um cálculo que deve ser feito envolvendo todas as casas decimais, etc. Mas para fins de prova, né, só o que é relevante para mim é saber se de fato você soube aplicar aqui a sequência correta, qual fórmula e etc. Beleza? Então, essa questão, se não me falha a memória, o índice de acerto aí deu em torno de 90% ou mais, tá? Depois eu tenho até como olhar isso. Bom, então, questão super tranquila, né? Super tranquila mesmo. Uma fórmula simples, né? Um enunciado tranquilo, levantei os dados, né? Pouco cálculo a ser feito. Então, é bem tranquila essa questão. Bom, a segunda questão. Um bem cujo valor à vista é 57 mil, está sendo financiado em 50 parcelas mensais iguais, sob regime de taxa de juros compostos, de 12,6 ao semestre, tá vendo? Enquanto anteriormente era ao ano, aqui está dando ao semestre. Mais uma vez, cobra-se aí a atenção, né, da pessoa entender que deve ser feito. Eu acho que teve um colega que colocou na fórmula o 12,6, uma falta de atenção, né? Sempre a gente tem que estar atento ao período temporal, o lapso temporal entre as parcelas e o juro apresentado no enunciado. Então, tendo início dos seus pagamentos após 3 meses. Então, de cara, eu percebo aqui que existe carência, né? Então, é fórmula que envolve a questão do K, né? A carência ela é tratada nas fórmulas com uma variável chamada K. Então, determina o valor das parcelas. De novo, o que eu fiz? Eu olhei para o enunciado, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho AV, o valor à vista, de 57 mil, a taxa de juros, olha lá a taxa de juros. Taxa de juros, enquanto ao ano o A é 12, ao semestre o A é 6. Então, jogando P valendo 1, A valendo 6 na fórmula, eu consigo chegar numa taxa equivalente ao mês, né, de 1,998, que dividido por 100, que é o que de fato eu uso na minha fórmula, né, dá 0,01998. Muito bem. Então, percebam, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho um financiamento a juros compostos em um período grande, né? Uma quantidade grande de parcelas, onde existe uma carência, né? Um período de carência. A pessoa vai começar a pagar daí a 3 meses. Então, o que acontece? A fórmula, né, que eu faço uso dela é essa fórmula aqui, né? Perceba que na fórmula anterior, olha para você ver que interessante. Valor presente é igual a parcela, não sei o que lá. Aqui é valor presente, valor à vista é igual a parcela, não sei o que lá. Só que tem essa parte aqui na fórmula que trata justamente do período temporal, né? Ou seja, desculpa, do período de carência, que existe uma carência aqui. Então, pronto. De novo, o mais difícil que nós temos aqui é essa parte, identificar os dados das variáveis, qual a fórmula que eu vou usar, né? Baseado no enunciado, e ficarmos atentos à questão da taxa de juros, que está sendo apresentada ao semestre, então tem que convertê-la em uma taxa equivalente ao mês. Então, depois disso daqui, novamente, apenas aplicar matemática, né? Próximo passo é fazer o quê? Olhar para a minha tabelinha, que contém os valores das variáveis, e substituir na minha fórmula, né? Então, o que eu fiz lá? O valor à vista, 57 mil. Que multiplica o quê? 1 mais o I. O I é a taxa equivalente que nós calculamos. Então, está aqui a taxa equivalente. Ela é elevado a K menos 1. Quem é o K? É o período de carência. Então, se haverá uma carência de 3 meses, né? Então, o K é 3 menos 1. Está aqui. Igual o quê? Igual, aí, extremamente simples esse colchete, porque é o mesmo colchete da questão anterior, né? Então, o que eu faço lá? 1 menos, abre parênteses, 1 mais, é da fórmula, né? Substituo o I aqui agora, está aqui, a taxa equivalente. Elevado a menos N, se o N é 50, elevado a menos 50. Dividido pelo mesmo I, né? Que é 0,01998. Pronto, a partir daqui, novamente, eu faço operações matemáticas. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, né, fazer por vários caminhos, né? Então, eu posso somar esse valor, né? Já colocar aqui que o expoente aqui é 2, né? Então, ou seja, 1,01998 elevado a 2. E do lado de cá, o que eu posso fazer? Eu posso somar esses dois valores e deixar elevando a menos 50. Então, vamos ver o que eu fiz aqui. Na verdade, eu já fiz, né, já que aqui é uma matemática bem simples, e a gente veio de uma solução de uma questão que mostra, matematicamente falando, detalhadamente os passos, eu já fiz direto aqui, né, gente? Me ajuda aí. Tipo, 1 mais esse valor elevado ao quadrado, eu já coloquei o valor aqui. Se você pegar a calculadora aí e colocar 1 mais isso, vai dar o quê?
1,01998. Elevado ao quadrado vai dar esse valor de 1,04036. E do lado de cá? Do lado de cá eu já fiz todo o parênteses elevado a menos 50 de uma vez só, né? Então, 1 mais esse valor elevado a menos 50 vai dar esse valor aqui. Qual que vai ser a ideia agora do próximo passo? Multiplico esses dois valores e posso executar esse parênteses todo, esse colchete todo, tá vendo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso 1 menos esse valor, dividido pelo esse valor. Olha o que vai dar para a gente. Então, ó, o produto desses dois valores dá 59.350, né? Toda a solução desse colchete, que é uma matemática simples, vai dar 31,444. Aí, o que eu faço? Já que esse cara que está multiplicando, né? Esse cara do lado de cá está multiplicando, eu passo para o lado de cá dividindo. Aí, uma divisão simples aqui vai me dar esse valor de 1.885,91. Detalhe aqui, né? De novo, tem a questão das casas decimais. O que me importa, né, é o valor aproximado da resposta, desde que o desenvolvimento esteja correto. Não sei se você se recorda, mas na correção da oficial 1, aconteceu um caso bastante curioso, né? Que a pessoa chegava na resposta correta, porém ela seguia um desenvolvimento matemático completamente incompatível com o que resultaria de resposta, né? Então, só para vocês verem, me importa mais um valor, mesmo que seja diferente em alguma coisa aqui, mas que o desenvolvimento matemático tenha sido certo, aí o que vai refletir somente é a questão das casas decimais, do que a pessoa apresentar um desenvolvimento matemático estranho, né, que não resultaria em um valor, né? Não faz o menor sentido isso. Então, eu chamei atenção para isso daí. Então, perceba também que é uma questão tranquila, né? Uma questão que tiveram muitos exercícios, muitos exemplos, que se nós olharmos para esses exemplos e exercícios, facilmente a gente conseguiria resolver isso daqui, né? Diferentemente da prova passada, que tiveram questões que vocês tinham que aplicar fórmula de Bhaskara, tinham que aplicar logaritmo, nada disso, né? Questão suave para ser resolvida. Bom, essa questão é a questão que eu considero talvez a mais fácil da prova, tá? Por quê? Porque, veja bem, era para usar a calculadora científica, calculadora financeira, HP, e fazer o cálculo na calculadora, né? E depois apresentar passo a passo o que foi feito. Então, qual seria a ideia? Ler o enunciado, levantar as variáveis. Eu não vou usar a fórmula, né? Porque isso aqui é um tipo de questão daquelas questões que lá no passado eu comentei que geraria um fluxo de cálculo muito grande. Então, esse não era o meu objetivo. O meu objetivo era ver se você, de fato, entendeu o enunciado, entendeu o que deveria ser feito e fazer o uso da HP, né? Então, deixa eu abrir a HP aqui para a gente poder fazer essa questão, né? Deixa eu abrir a HP aqui. Deixa eu subir ela um pouquinho. Colocar do lado aqui. Então, veja bem. Deixa eu limpar os registradores. Então, o que deveria ser feito? Primeiro, vamos ver o enunciado, né? Um serviço de reparo apresentou valor à vista de R$ 2.500 e foi financiado em 6 parcelas mensais iguais de tanto. Então, já foi me dado o valor das parcelas. Sobre regime de taxa de juros compostos com entrada de R$ 500. Determina o valor da taxa de juros, né? Imposta no financiamento do serviço. Então, quer dizer, vimos lá nos estudos, né, durante as nossas aulas, que calcular a taxa de juros, por ser um expoente na fórmula, geraria uma dificuldade muito grande, né? Aí, vocês se recordam muito bem os porquês, né? Eu trabalhei bastante esse conceito. Então, veja bem, se tem um valor que será financiado, mas houve uma entrada, é óbvio que eu não irei usar 2.500. Eu vou subtrair a entrada do valor presente, né? E o que eu vou jogar na fórmula como valor presente é 2.000 e não 2.500. Na fórmula não, na calculadora. Então, eu vou fazer o cálculo primeiro para apresentar o resultado. Depois eu vou falar o que deveria ser feito na segunda parte da solução da questão, que era apresentar os passos para resolver esse problema, né? Então, o primeiro caso aqui, eu iria entrar com 2.000, né? Por que 2.000? Porque é o valor presente menos a entrada não entra no cálculo do financiamento. Então, o que eu faço aqui? O 2.000 aqui é o VP, né? Ou PV, né? De Present Value. Então, apertei aqui PV. Depois, qual a quantidade de parcelas? De acordo com o enunciado, a quantidade de parcela é 6, então isso aqui vai ser meu N. Depois, ele me deu a parcela. Então, a parcela é de 363,10, né? 363,10. Lembrando que isso aqui é valor de parcela. Eu negativo isso aqui para apresentar aqui como sendo PMT. Pronto, joguei tudo o que eu tenho aqui na minha calculadora.
A única coisa que falta, e é o que eu quero saber, é o valor da taxa. Então, quando eu aperto aqui o I, ele me apresenta lá 2,5 a taxa de juros, que é o que eu coloquei aqui como resposta, né? Agora, o que a pessoa deveria fazer, né, além disso? A pessoa deveria fazer, além disso, seria colocar aqui o passo a passo, né? Poderia fazer do jeito que quisesse, desde que apresentasse realmente a sequência lógica. Por exemplo, né, teve gente que colocou a figurinha do botão, ótimo, parabéns. Agora, teve gente que escreveu somente o que deveria ser feito, né? Então, por exemplo, se a pessoa colocasse aqui, aperto 2000, né, seguido de PV, né, que seria o VP lá, só que invertido. PV. Depois, o que eu faria? Colocaria lá 6, depois colocaria N. Depois, colocaria 363 e 10, né? E colocaria lá CHS, PMT. E, por fim, apertaria o I. Né? Ao apertar o I, ele me traria o coisa. Então, isso daqui, a taxa de juros. Então, isso daqui é a sequência, né? Na verdade, esses 3 valores aqui, não importa a ordem, se você colocasse qualquer ordem, no final apertasse o I, apresentaria a resposta correta também. Então, é isso, né? Questão extremamente simples. Eu falei que essa daqui... Não, essa daqui, que eu considerei a mais fácil, né? Porque realmente é muito simples essa questão. Né? Quem teve dificuldade nela, não havia motivo para essa dificuldade. Bom, questão 4. Vamos ver o que é que tem a questão 4. Qual foi o valor dado de entrada? Né? Então, quer dizer, aqui ele quer saber qual o valor dado de entrada, né? De forma que uma taxa de juros de 2% ao mês. Então, aqui eu não tenho que mexer com conversão, né? Já foi dado em mês. Em um bem cujo valor à vista é de 60 mil, geraram 24 parcelas mensais iguais de 2.000 e tanto. Né? Sabe-se que na negociação ficou definido que o cliente teria um período de carência de 3 meses para efetuar o pagamento. Então, olha que interessante. O bem vale 60 mil. O bem foi parcelado em 24 vezes. Só que o cara vai começar a pagar a partir de uma carência de 3 meses. E as parcelas foram de 2.750. Então, o que acontece? Não foram 60 mil, não foram 60 mil que foi parcelado em 24 vezes. Teve uma entrada, né? E ele quer saber justamente qual foi essa entrada. Então, perceba uma coisa, que esta fórmula, ela é muito parecida com essa fórmula. Aqui, ó, com essa fórmula aqui. A diferença é que aqui não teve entrada, aqui teve, né? Então, quer dizer, essa fórmula aqui, perceba que aqui é o valor à vista menos a entrada. E é justamente esse E na minha variável que eu tenho que descobrir. Então, se eu olhar para os dados que que eu extraí do enunciado, são esses dados, perceba as variáveis. A fórmula que eu vou usar é essa, porque esse assunto está relacionado ao parcelamento, em juros compostos, a um número muito grande de parcelas, onde há um período de carência, né? Então, lá na sessão que a gente discutiu essa fórmula, eu trabalhei bem o conceito de como identificar através do enunciado qual seria a fórmula a ser utilizada. Então, perceba, a partir de agora, o que eu faço, né? O valor do bem, ele é 60 mil, mas teve uma entrada, né? E o objetivo meu é saber qual que é essa entrada. Então, perceba que a única, a única variável que eu não tenho aqui é a entrada. Aí você fala, Gilberto, mas aqui parcela. É porque eu não substituí, né? Aqui para frente eu vou substituir. Mas o valor da parcela já está definido aqui, ó. Então, se no momento que eu resolvi essa questão, se eu já tivesse substituído essa variável parcela pelo valor da parcela conforme essa tabela, eu teria apenas a letra E aqui como sendo a variável não apresentada no enunciado, né? Então, o que eu faço, gente? Aí, é um desenvolvimento matemático, né? Posso fazer de várias formas, né? Soma esses dois valores e eleva a 2, porque 3 menos 1 é 2. Aqui, né, soma esses dois valores dentro do parênteses e eleva a menos 24. Depois, eu subtraio de 1 para dividir por 0,02. Vamos ver o que eu fiz. Eu já dei uma adiantada boa aqui, tá vendo? Olha o que eu fiz. Eu somei esses dois valores e elevei ao quadrado. Deu esses caras aqui, ó. Tá vendo? Então, eu matei esses parênteses aqui. Do lado de cá, eu matei todo o numerador, tá vendo? Matei todo o numerador. O que eu fiz? Peguei a calculadora lá, 1 mais esse valor, elevei a menos 24, e o resultado eu subtraí. 1 menos o resultado disso tudo aqui, que deu 0,03783. Lembrando que o próximo passo agora, olha o que eu faço. O próximo passo agora, a única coisa que eu fiz
foi substituir a parcela, né, que eu não tinha substituído, poderia já, desde o início aqui, ter colocado 2.750,35, né, e matei esse colchete. Aí ficou aqui um produto de 2 números, né, e do lado de cá eu tenho um parênteses multiplicado por um valor. Vamos ver o que é que eu fiz, então. Olha que interessante. Eu multipliquei esse valor por esse, tá vendo? Ao multiplicar esses dois valores, eu tive um resultado aqui de 52,1990, né? E esse valor aqui, ó, que está multiplicando esse parênteses, se ele está multiplicando esse parênteses, eu vou passar para o lado de cá dividindo. Então, perceba que 1,0404 eu passei para o lado de cá dividindo. E olha que interessante. Ao fazer a divisão desse numerador por esse denominador, deu 50 mil. E, perceba, se eu tenho aqui 60 menos E é igual a 50 mil, o que eu posso fazer com esse menos E? Eu posso passar ele para o outro lado, positivo, né? O que eu faço com esse 50 positivo? Eu passo ele para o lado de cá, negativo. Então, fazendo uma leitura rápida dessa equação, eu vou ter 60 mil menos 50 mil é igual a E. Só que eu escrevi, né, de uma forma mais didática, né? Coloquei que E é igual a 60 mil menos 50 mil. Ou seja, eu simplesmente inverti os lados, mas o que não difere de nada da análise matemática da questão. Está bem claro aí que 60 mil menos 50 mil, eu vou ter uma entrada de 10 mil reais. Então, conclusão, um bem de 60 mil reais, dando uma entrada de 10 mil, parcelando em 24 parcelas, dando um período de carência de 3 meses, a uma taxa de juros de 2% ao mês, gerará, né, 24 parcelas de R$ 2.750. Né? Então, está aqui. Perceba também que, de novo, né, uma questão que, se comparado lá no passado, né, o desenvolvimento matemático é bem tranquilo, não tem nada de logaritmo, não tem nada de forma de Bhaskara, nada disso. Né? Uma aplicação bem tranquila. Pois não. Como que eu desenvolvo esse cálculo na calculadora financeira? Aí, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Você quer calcular a entrada, né? Olha, Isso. você não tem na calculadora financeira uma variável referente à entrada. Você não tem, beleza? O que você vai fazer é fazer a aplicação parcial da fórmula. É tipo assim, você não tem essa fórmula na calculadora financeira, mas você tem cálculos parciais na calculadora, beleza? Então, você não vai encontrar, por exemplo, deixa eu apertar essa sequência de teclas aqui. Não, primeiro você vai fazer um pedaço dela, depois você vai fazer outro pedaço e subtrair um do outro e chegar no valor, beleza? Eu posso até depois tentar apresentar para você, porque isso aqui é mais a título de curiosidade, como fazer isso na calculadora. Mas não é de forma direta não, tá? Beleza? Eu fiz ela de uma forma direta no papel, né? E depois eu queria fazer na calculadora financeira para poder ver se estava certo mesmo. Mas nunca dava o valor. Mas dava próximo do valor, por diferença de casas decimais, alguma coisa assim? Não dava próximo. Não dava próximo. Então, provavelmente você estava fazendo por algum caminho. Sempre dava erro. Entendi. Provavelmente, então, né, você estaria fazendo por algum caminho diferente. Tá? E esse dar erro também pode ser alguma operação, né, que para a calculadora, porque o que acontece na calculadora? Ela está toda programada para aplicação de fórmulas. Só que nem sempre você tem, por exemplo, a fórmula por completo. Né? Você tem que, é igual eu disse, né? A calculadora ela é muito complexa. Lá você tem como fazer cálculos parciais, armazenar na memória dela, para poder fazer o uso desse cálculo parcial, para aplicar esse cálculo parcial como sendo o valor de uma variável para um segundo passo do cálculo, e por aí vai embora. Né? Tanto é que, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, por exemplo, por detrás de cada valor desse aqui, ó, 1, 2, 3, na verdade, por detrás de cada botão desse daqui, você pode armazenar até 2 valores, né, como sendo valores armazenados em memória para você poder fazer o uso desses valores posteriormente. Então, por exemplo, se você colocar aqui de 0 até 9, você pode armazenar até 20 valores de variáveis, né, por exemplo, que poderia existir em fórmulas para cálculos mais complexos, para em algum momento você começar, para você fazer uso desse valor, né?
Então, se você tem essa curiosidade, depois eu posso até fazer um videozinho mostrando como que, em específico para essa questão, que é o que te chamou a atenção, como que faria, tá? Me cobra isso daí, eu vou ver se eu faço um videozinho mostrando, só para matar a sua curiosidade, beleza? Sim, obrigada. Ok. Então tá aqui, né? 10 mil, desenvolvimento matemático bem tranquilo. E essa questão ainda, deixa eu ver, ela envolve... Não, essa questão também é extremamente simples, porque a fórmula dela é simples. Perceba, esses valores aqui, na hora que eu configurei o meu slide para os pedaços, né, da solução entrarem automático, eu esqueci de colocar aqui, né? Vocês vão ver que eles vão se encaixar como denominador de alguma divisão aí. Então, o que tem aqui? Uma pessoa deseja investir a quantia de R$ 750 por mês durante 1 ano e meio em uma aplicação que paga juros de 1,15% ao mês. Determine a quantia que essa pessoa terá ao término da aplicação. Ou seja, 18 meses, 1 ano e meio, né? Então, eu já fiz o levantamento aqui, a quantidade de meses é 18, 1 ano e meio. Então, durante 1 ano e meio, a pessoa irá aplicar R$ 750. Né? A taxa de juros que vai ser corrigida como é que fala? No investimento da pessoa de 1,15% ao mês, né? Dividido por 100, dá isso daqui. Então, o que ele quer? Ele quer o valor futuro. Olha que fórmula tranquila, gente. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o valor futuro, que é o que eu quero calcular, né? O valor mensal de depósito, R$ 750, né? E o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 mais I, né? No caso, o meu I aqui é 0,0115. O N, a quantidade de 18. Então, é uma aplicação bem tranquila da fórmula. Então, tá vendo? Esse 0,015, ele ficou, na hora de entrar automático aqui, eu comi mosca aqui. Muito bem. Então, quem é o depósito? R$ 750. Quem é a taxa de juros? 0,0115, que é a taxa de juros. N, 18, que é 1 ano e meio. Menos 1, e o denominador também é a taxa de juros. Aí é desenvolvimento matemático tranquilo, né? Ou seja, eu vou somar esses dois valores e elevar a 18. Automaticamente, já coloquei o valor que deu aqui, que é o quê? 1 mais isso, elevado a 18. Menos 1, se você fizer aí, vai dar 0,2285. E o denominador mantém esse aqui o valor de I, né? E o próximo passo é fazer o quê? A multiplicação de 750, não sei se eu coloquei, já coloquei o valor direto. Olha que tranquilo, né? Dividir esse valor por esse e multiplicar por 750, então qual vai ser o valor futuro? 14.904 e blá, blá, blá. Então, qual seria a leitura aqui? Ó? A leitura seria, depois de 18 meses, uma aplicação mensal de R$ 750 a uma taxa de juros de 1,15% ao mês, a pessoa, né, se for olhar lá, ela vai ter um saldo de 14.904,17. Bom, tranquilo demais. Estou em dúvida se essa aqui era mais fácil ou se era da HP lá. Gente, essa questão aqui, ela é uma questão extremamente fácil. Por quê? Por 2 motivos. O primeiro é que se a pessoa já tinha a planilha pronta, conforme em aula eu pedi para que fosse feita, né? Ou seja, o que eu falei na aula lá? Falei, gente, veja o vídeo, desenvolva essa planilha, porque ela vai ser usada na prova. Então, se tivesse pronta, bastava jogar os dados aqui, ponto final. Só que tem um detalhe que não sei se vocês perceberam. Quem entendeu o conceito, né, de que seria o sistema de amortização constante, gente, o próprio nome diz, a amortização ela é constante. Então, se você fizesse uso apenas dessa fórmula, né, para você pensar, peraí, se o valor ele é 80 mil e a parcela é de 20 mil, se o valor é de 80 mil e são 20 parcelas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual vai ser o valor da amortização. Peraí, a amortização não é constante? Aqui não está pedindo para saber qual é o saldo devedor depois de 10 parcelas pagas? Se a amortização é 4 mil, 10 parcelas, 40 mil. 80 mil menos 40 vai dar 40. Né? Então, quer dizer, não era isso para fazer. Né? É lógico que o que eu estou abordando é que se a pessoa quisesse ter certeza se a questão está certa, bastava ela aplicar o conceito, né, que foi abordado nesse assunto. A amortização constante, 80 mil, 20 parcelas, então a amortização vai ser 4 mil, 10 parcelas pagas, então ele amortizou 40 mil. O saldo devedor inicial, 80 mil, menos o que foi amortizado, vai dar 40 mil. Né? Então é bem tranquilo.
Agora, quem não conseguiu olhar para essa questão e entender, né, que daria para se concluir facilmente qual que era a resposta da questão. Até porque a prova, ela pedia para que fosse dado um print na planilha, né, demonstrando que, de fato, você chegou lá no saldo devedor, após o pagamento das 10 parcelas, em 40 mil, né? Então, o que a pessoa deveria fazer? Até deixei a planilha aberta aqui. A pessoa deveria fazer... Não deixei a planilha aberta. Deixa eu abrir a planilha. Cadê aqui? Correção. Não, aqui, ó, correção. Correção da prova. Então, o que eu tenho aqui? Ok, abri a planilha. Então, o que eu tenho aqui? Quem tinha a planilha pronta, né? Vale lembrar o seguinte, né, gente? Tem um detalhe interessante. Eu fiz de forma proposital, né? Tratar a questão de 10 parcelas, porque o que acontece? Vou colocar aqui 5 parcelas, né? O que acontece? Em aula, nós trabalhamos uma planilha que envolvia apenas 5 parcelas, né? Só que, se você pegar o vídeo dessa aula, você vai se lembrar muito bem. Falei assim, gente, pode ser que você tenha problemas em que o número de parcelas seja maior do que está na planilha aqui, ó. Mas o mais difícil é você entender quais são essas fórmulas dessa linha aqui, ó, porque depois é só você copiar e colar. Então, o que eu falei? Se você tiver lá 30 parcelas, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que inserir aqui, ó, né, mais linhas. Então, por exemplo, se eu queria saber 20 parcelas, olha lá, já tenho 5, né? Agora 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Precisava de fazer 20? Não precisava fazer 20, não. Porque o saldo devedor que você precisaria era apenas de quê? Da 10ª parcela. Mas se você quisesse um negócio mais perfeito, olha o que você teria aqui, ó. Você teria, né, 20 parcelas, tá vendo? 20 parcelas. Aí bastava você pegar lá a fórmula da primeira linha e copiar até lá embaixo, né? Iria até lá embaixo. E o que iria acontecer aqui? Quando você chegasse, né? Lembrando que aqui é 20, né? É 20 parcelas. Quando você chegasse, como é que fala? Aqui embaixo, o saldo deveria ser 0, né? O saldo devedor pagou a 20ª parcela, o saldo deveria ser 0. Então, o que de fato você deveria olhar, e é o que a prova pediu, era qual o saldo devedor, onde? Depois do pagamento da 10ª parcela, né? E dar um print em relação a isso daqui. Então, tudo isso que eu acabei de fazer aqui está na aula gravada, né? Eu mostrei passo a passo como é que você faria se o número de parcelas aqui não tivesse sendo apresentado aqui, blá, 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 né? Então, a resposta para essa questão aqui, bastava você fazer o quê? Você montar a sua planilhinha, mostrando qual que era o saldo devedor existente após o pagamento da 10ª parcela, né? 40 aqui. E você teria certeza se isso aqui está certo ou está errado, fazendo a aplicação do conceito que envolve esse assunto, né? A amortização constante, a amortização seria de 4 mil, 10 parcelas pagas, então teriam sido amortizados 40 mil. Se o valor principal era 80, então, de fato, o saldo devedor seria 40. Então, essa questão também bem interessante e não teve muito, não me lembro em termos percentuais, mas ela não teve um percentual grande de erro, não. Agora, essa questão aqui, choveu erros na prova, né? O índice de acerto, acho que foi em torno de 20%, não lembro. Eu até falei no grupo lá. Vamos ver aqui, então. Qual seria a ideia? De novo, né, gente? Essa planilha é uma planilha que eu não pedi para fazer, não. Eu entreguei essa planilha. A planilha estava pronta lá, disponível no AVA lá para download. Então, mais uma razão para não ter tido um índice tão grande de erros, porque você não precisaria de montar a sua planilha. A planilha já estava pronta. O que você deveria fazer? Você deveria alimentar a planilha com os dados conforme a questão, né? Então, depois de alimentar a planilha, você deveria, inclusive, na planilha que eu deixei no AVA, a fórmula estaria até pronta, né? A única coisa que você deveria saber ou alimentar seria o quê? Alimentar o saldo devedor, alimentar a quantidade de dias no saldo devedor, alimentar esses dados de acordo com essa planilha, né? Porque o que está no AVA não é isso daqui, né? E depois, né, alimentar aqui o IOF e a taxa conforme o enunciado do problema. Aí era a parte mais
importante, que seria fazer a análise da planilha e olhar para o saldo para alimentar essa planilha aqui, ó. Então, vamos lá. Qual que é o enunciado, né? Inclusive, deixa eu ir direto lá na planilha. Deixa eu ir direto aqui, porque já está alimentado. Inclusive, deixa eu até apagar esses valores aqui. Apagar tudo aqui. Pronto. Então, de acordo com o enunciado da questão, né, a pessoa deveria preencher isso daqui. Colocar lá. O que é esse de transporte? Esse de transporte é o que eu pedi para colocar a data de nascimento, né? Eu vou considerar aqui que a pessoa ela tenha tido, por exemplo, a data de nascimento do ano 2000, foi a maioria aí, 2000. Bom, então o que acontece? Aí, é lógico que você não iria precisar de fazer o cálculo um por um, né, gente? Você não precisava disso. A única coisa que você precisava era de montar uma fórmula, porque o saldo sempre seria o quê? O anterior somado ao novo movimento, né? Lembre-se, quando eu somo um número negativo, eu estou subtraindo. Então, vamos olhar passo a passo aqui, ó. Se o saldo era 2.000, porque a pessoa nasceu no ano 2000, por exemplo, aí eu tenho todos esses movimentos. O que eu deveria fazer? Eu deveria olhar para cada movimento e saber qual que é o novo saldo. Remuneração, 500 positivo. Então, eu sei que aqui eu vou ter 2.500, só que eu não vou digitar 2.500, eu vou fazer uma fórmula, né? É o saldo anterior somado com esse movimento. Então, o que esse movimento representa? Ele representa um saldo positivo, né? Porque foi um valor positivo. Então, de fato, aqui eu tenho 2.500. Agora, perceba, eu não vou subtrair esse valor desse valor. O movimento ele é negativo. Então, se o movimento ele é negativo, basta eu continuar com a minha fórmula, né? Ou seja, a minha fórmula como é que fala? Se antes era R$ 2.500, tá vendo? Agora é 2.200, porque eu somar um número negativo, eu vou estar, na verdade, subtraindo. Então, eu posso aplicar essa fórmula aqui, que é uma soma, tá vendo? Essa fórmula está somando. Então, eu posso aplicar ela até no fim, ó. Até aqui embaixo. Tá vendo? Aí, outro comentário importante. Na aula, e eu entreguei para vocês no AVA, essa fórmula, eu já deixei essa formatação condicional, tá vendo? Essa formatação, ela sempre trouxe para mim de cor vermelha o saldo quando ele tivesse negativo, né? Uma coisa importante, né, que tiveram pessoas que erraram na prova, foi o seguinte, foi não ter observado isso daqui, gente. São 2 movimentos em um mesmo dia. Vou até colocar aqui a cor amarela, tá vendo? 2 movimentos em um mesmo dia. Teve colega que colocou que teve um saldo de 100 negativo um dia. Isso não é verdade, tá vendo? Errou feio aqui, ó. Não teve esse saldo de R$100 negativo um dia. Na verdade, esses 2 movimentos, ó, esse movimento de menos 300 e esse movimento de 600, ambos os movimentos aconteceram no dia 7. Ó. Então, se ambos os movimentos aconteceram no dia 7, ao final do dia 7, a pessoa não tinha um saldo negativo, ela teve um saldo positivo. Então, aqui teve gente que errou. Muitos erraram isso daqui, beleza? Inclusive, vão deixar bem claro, né, as coisas que tiveram erros. Isso daqui, muito erro. Muita gente errou. Então, continuando. Não teve saldo negativo no dia 7. Então, no dia 7, não teve nada para fazer. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar a cor ao normal. Não teve nada para fazer. Fechou o dia com positivo. Gente, olha para você ver que interessante. No dia 1, 2.000 positivo. Dia 5, positivo. Dia 5, positivo. Dia 6, positivo. Dia 7, começou negativo, terminou positivo. Então, até agora eu não fiz nada. Não tem que fazer nada aqui, ó. Beleza. Quando chegou no dia 8, teve um saque, ou sei lá, um débito de R$1.500. Aí, o saldo, que antes era 500, ficou R$1.000 negativo, né? Aí perceba uma coisa interessante. No dia 8, fechou o dia 8 com R$1.000 negativo. Então, se fechou o dia 8 com R$1.000 negativo, eu tenho que colocar aqui que R$1.000, tá vendo? Ele usou R$1.000 durante quantos dias? Perceba, gente, o dia 8 fechou negativo. E só foi ter movimento no dia 12, tá vendo? Só foi ter movimento no dia 12. Então, do dia 8 ao dia 12, esteve negativo R$1.000. Então, do dia 8 para o dia 12, o que eu tenho lá? Eu tenho 4 dias utilizando os R$1.000, né? Então, foi assim que, em aula, eu apresentei para vocês como faz o preenchimento dessa tabela do lado aqui para poder
fazer a aplicação da fórmula, né? Então, beleza. Aí, o que aconteceu lá no dia 8? Dia 8, né, R$1.000 negativo. Próxima movimentação na conta foi no dia 12. No dia 12, o que aconteceu no dia 12? No dia 12 teve um cheque de R$200. Então, se antes o saldo era R$1.000 negativo, ele passou a ser R$1.200 negativo, né? E o único movimento que teve no dia 12 foi esse cheque que entrou. Então, o saldo que antes era R$1.000 passou a ser agora 1.200, né? Então, eu tenho que escrever aqui, ó, 1.200, negativo. E perceba que o saldo do dia 12, ele se manteve até o dia 15, porque o próximo movimento foi no dia 15. Então, o que acontece? Do dia 12 para o dia 15, são 3 dias. Ó. Então, ele usou R$1.200 durante 3 dias. Muito bem. Aí, chega o dia 15. O que aconteceu no dia 15? Perceba uma coisa, vou até colorir aqui, ó. No dia 15, tiveram 4 movimentos, né? 4 movimentos, ó. Então, o que acontece? Entrou o dia 15 com R$1.200 negativo, mas teve R$700 de um débito, aí negativou 1.900. Acabou o problema? Não, eu tenho que analisar todos os movimentos do dia 15. Depois, entrou um depósito de R$1.000, então o saldo negativo mudou agora para 900. Depois, teve um débito de 200, 1.100 negativo. Depois teve um cheque de 1.400, 2.500 negativo. Então, ao final do dia 15, olha o que aconteceu no dia 15. Ao final do dia 15, o débito era de R$2.500. Então, tem que escrever isso daqui. Agora, vem a pergunta, né? Quantos dias que o débito se manteve em R$2.500? Do dia 15 ao dia 22. Do dia 15 ao dia 22, são 7 dias. Então, tem que vir aqui e colocar 7. Né? Aí, vamos lá. O que aconteceu mais aqui? No dia 22, ou seja, que foi a diferença do dia 15 para o dia 22, os 7 dias, né? Teve um débitozinho de R$100, aumentando essa dívida, né? Essa dívida para quanto? Aumentando essa dívida para... como é que fala? Para R$2.600. Agora, perceba uma coisa interessante. R$2.600 negativo. Fechou o dia 22 com R$2.600. Então, tem que chegar aqui e colocar o quê? R$2.600, né? Quantos dias, gente? O próximo movimento que teve do dia 22 para o dia 28, ó, 22 para 28, foram quantos? Quantos dias? 6 dias. Então, tem que colocar isso daqui. Bom, aí quando chegou no dia 28, o que aconteceu no dia 28? No dia 28 teve um débito de R$200, né? Só que percebam, são 2 movimentos que teve no dia 28. Então, vou colorir aqui, só vou deixar bem destacado, tá vendo? 2 movimentos. Então, entrou no dia 28 com 2.600 negativo, teve um débito de 200, aí negativou em 2.800. Teve um cheque de 200, negativou em 3.000. Bom, o que eu vou ter que fazer aqui, então? Eu vou ter que aumentar uma coluna, aumentar aqui uma linha, né? Vou deslocar para baixo, porque eu tive mais um 2.606 dias. Pronto. Eu tenho mais um cálculo a ser feito aqui, ó. Veja bem. Se eu fechei o dia 28 com 3.000 negativo, o que eu tenho que fazer aqui? 3.000. Tá vendo? Quantos dias eu fiquei negativado em 3.000? Como o fechamento é no dia 30, então do dia 28 a dia 30, eu tive 2 dias, né? Como é que fala? Usando 3.000 negativo. Então, o que ele faz aqui, ó? Qual que é o objetivo dessa planilhazinha aqui, ó? O objetivo dessa planilhazinha é saber essa parte aqui da fórmula, tá vendo? Somatório do saldo devedor vezes dias. Então, o que eu fiz? Eu fiz o levantamento dos saldos devedores, quantos dias eu fiquei nesse saldo devedor, agora eu tenho que multiplicar, ó, tá vendo? Saldo devedor vezes dias, eu tenho que multiplicar. Tem que chegar aqui, multiplica esse cara por esse cara, né? Depois, copio tudo aqui para baixo, né? Porque, ó, estou multiplicando esses dois, multiplicando esses dois, multiplicando esses dois, esses dois e esses dois. Pronto. O meu saldo devedor, né, para fins da fórmula, é R$ 46.700. Bom, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é eu fazer o cálculo dos juros, né? O que é o cálculo dos juros?
o cálculo dos juros, aí é que entra um detalhe interessante, né, gente? Ó, o cálculo dos juros é igual à soma da taxa de juros mais o IOF, multiplicado pelo somatório, que foi o somatório que eu fiz aqui em cima. Então, vamos olhar aqui, ó. Qual que foi a taxa de juros? Taxa de juros, 0,2. Só que eu vou colocar aqui 0,2 dividido por 100, que é o que a gente já combinou, né? E o IOF? O IOF é 0,07. Então, é igual a 0,07 dividido por 100. Beleza. Como é que eu calculo os juros? Né? Como é que eu calculo os juros? Os juros vai ser igual ao quê? A soma desses dois caras aqui, né? O I mais o IOF. Então, olha o que eu vou fazer. I mais IOF. Pronto. Olha o que eu estou fazendo. Como essa célula aqui eu quero calcular os juros, então, ó, juros é igual, entre parênteses, a soma dos dois. Então, é o que eu fiz aqui, ó, entre parênteses, a soma dos dois. Só que o que está multiplicando aqui? Ó? Ele está multiplicando isso pelo somatório. Então, vou colocar um asterisco aqui multiplicando. E aonde está o somatório? O somatório está aqui, ó. Então, basta clicar aqui. Mas perceba uma coisa interessante. Veja bem, juros é algo que será cobrado de mim, né? Então, quando eu der Enter aqui, ele está dando positivo, mas não é positivo. Os juros, ele é negativo, né? Ou seja, por quê? Na verdade, em aula, vocês se recordam que eu disse que vocês podem fazer de duas formas, né? Ou vocês negativam aqui, ou vocês negativam aqui. Gente, olha um erro gravíssimo que teve na prova. Alguns erros, né? A pessoa não ficou atenta a isso daqui, ó. Se eu fechei o meu saldo negativo de menos 3 mil e será cobrado um juro de mim, cara, não tem como o valor ser inferior a 3 mil. Então, teve gente na prova que colocou um resultado, tá aqui 3 mil, o juro é 126. Sabe o que a pessoa fez? O resultado deu 2.800 não sei quanto, porque ela somou 3 mil com um valor positivo aqui, ó. Aí, olha o que eu estou falando. Falando isso aqui, ó. A pessoa esqueceu desse detalhe. Olha aqui, ó. Vê se faz sentido isso. Faz sentido a pessoa fechar o mês com 3 mil negativo e o saldo devedor ser menos de 3 mil? Não faz sentido isso. Na verdade, o que tem que ser somado, né, é os juros. Em outras palavras, quem fez essa questão dessa forma, não está sendo cobrado o juro da pessoa. Na verdade, o banco é bonzinho, né? A pessoa fechou 3 mil negativo, ele calculou o juro e tirou do saldo negativo o juro. Não é isso que tem que ser feito. Na verdade, tem que somar o saldo negativo o juro, né? Então, a pessoa esqueceu de negativar isso daqui para se somar o juro, né, ao saldo negativo. Aí, olha se não faz sentido. A pessoa teve um juro de R$126. A pessoa fechou o mês com menos 3 mil negativo. Logo, o que ela deve ao banco no dia 30 é menos 3.126, porque o 126 é o juro. Então, por exemplo, quem na prova teve a questão dada como meio certo, é porque, pelo que eu me lembro, eu considerei que a pessoa fez isso aqui tudo certinho, né? Mas teve esse erro gravíssimo, né, na planilha dela, de apresentar um valor negativo para o cliente inferior ao fechamento do mês. Não faz o menor sentido isso. E eu chamei muito atenção para essa questão na prova, tá? Para ficar atento a essa questão. Você não pode simplesmente calcular aqui, você tem que negativar isso daqui. Isso aqui é negativo, a pessoa vai estar pagando. E ao somar os dois valores, eu tenho um valor superior ao fechamento do saldo negativo ao final do mês. Então, deixa eu ver o que é que eu coloquei aqui. Não, na verdade, eu só coloquei isso daqui e fui lá para a planilha. Aí, gente, eu não vou... Me ajuda aí, né? Não vou colocar a data de nascimento de todo mundo aqui. Eu peguei... A maioria dos erros foi isso. A pessoa colocou o menos 100 aqui, tá? Errou, não poderia ter incluído o menos 100 aqui. Então, são dois erros que a maioria cometeu, né? De considerar o menos 100 e de não saber fazer o fechamento final aqui, tá? Então, você dá uma olhada lá para a foto que você publicou na sua prova para ver o que é que você fez. E se você nasceu no ano diferente do ano 2000, joga o ano aqui, né? E só dá uma pensada aqui o que é que deveria acontecer. Por exemplo, eu nasci em 1971. Olha o que aconteceria comigo. Mesmo assim, o saldo fechou positivo, tá vendo? Então, não entraria
com nada relacionado ao mês 7, desculpa, ao dia 7, mas eu deveria fazer o quê? Eu deveria considerar os valores diferentes aqui. Ó. Praticamente seriam os mesmos valores que eu entraria, desculpa, a minha planilha ficaria desse jeito aqui, ó. Só que o que iria acontecer? Deixa eu ver aqui. Estou somando direitinho, ok. Só que esses valores aqui seriam diferentes para mim. É o que provavelmente acontecerá com todo mundo que nasceu no ano diferente de 2000. Tá? Os valores serão valores diferentes que deverão ser preenchidos aqui. Né? E ao preencher valores aqui, automaticamente reflete nos valores aqui embaixo. É isso, gente. Deixa eu ver o que é. Eu comecei o nosso bate-papo hoje com... Cadê aqui? Cadê o pessoal? Tá aqui, ó. Comecei com 3, agora tem 4, né? É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não, eu tirei minha dúvida em relação à última questão que você me deu metade. Então, foi isso, porque a planilha está certa, mas a pergunta do exercício não foi respondida, que seria, né, o valor total que ela ia ficar no final do mês. Então, ok, está correto. Ah, entendi. Que bom, eu lembro que você me respondeu lá. Ok. Isabela, Michele, Liliane, alguma pergunta? Não, mas é só aquela questão Tá. Eu vou fazer com calma. Esse videozinho, eu mando para vocês lá. Tá bom. Beleza? Gente, então tá bom. Obrigado aí pela atenção. Eu vou publicar essa gravação para quem não pôde estar presente, né, se tiver alguma dúvida. Aí, espero não encontrar vocês em segunda chamada, em exame final. E se for o caso de vocês, né, e para os que irão ver a aula também gravada, tudo de bom, hein? Bom, espero encontrá-los vocês ainda em sala de aula aí para frente. Beleza? Ô, Gilberto. Sim. Você não vai estar conosco no próximo semestre, não? Eu não sei te responder essa pergunta, porque o processo ele é o seguinte: a coordenação recebe as disciplinas que serão ofertadas, né? Aí, baseado nas disciplinas e na expertise dos professores, ela faz a distribuição. Eu não sei te falar isso, até porque eu nem sei que disciplinas que vocês terão no semestre que vem. Ah, já estou passando até mal com elas, que a gente olhou aqui, Deus me livre. Esquenta a cabeça, vai dar tudo certo. Mas sim, Gilberto, muito obrigada por tudo, tá? Desculpa ter te incomodado tanto, desculpa ter te perturbado tanto, mas serviu de aprendizado agora poder estar me preparando nas férias. Nas férias eu vou estudar bastante, principalmente planilha do Excel. Ah, foi bom você ter falado, Liliane. Hoje começa o curso lá do professor Ítalo, tá? Ah, é verdade, mas manda lá no grupo a reforçar de novo, Gilberto, o horário. Vou mandar. Tem indicação dele no Facebook, Instagram. Oi? Ainda dá tempo de participar? Dá. Tem. Ele postou até no Instagram, Facebook, eu estava olhando hoje, como eu olho esse trem de Excel direto, aí o Facebook e o Instagram direto já mandou. Aí eu falei, não, esse é o professor que o Gilberto passou, Ítalo, né? Ítalo, aí eu refiz de novo a minha inscrição pelo Facebook, mas eu já tinha feito aquela que o Gilberto mandou. Aí começa hoje a primeira aula. Eu fiquei tão preocupada com as provas, Gilberto, que eu nem fiz a inscrição, aí eu vou fazer com calma hoje, poder eu participar. Então, beleza, eu vou publicar no grupo de novo lá. Não perde a oportunidade não, gente. Não é qualquer curso, tá? Eu conheço o professor, eu conheço o conteúdo do curso dele. Vai ser extremamente de grande valia para vocês, tá? Faço votos que realmente façam o curso. Tá, gente. Obrigada. Então tá bom, vou parar a gravação aqui. Tchau.